Os desafios de Caíto. Capítulo 7. Como tinha prometido a Caíto, na noite seguinte, perto da fogueira, Tamaí contou a história do casamento do sapo Roque. Antes, porém, acendeu seu cachimbo, com fumo de soruma, para invocar os espíritos antigos. Tirou longas baforadas e começou. Antigamente, tudo era de outra forma, como já disse. A mudança e a permanência na mudança fazem parte do mundo. Naquele tempo em que Mavut-Sinim experimentava a natureza dos seres vivos, todos falavam a mesma língua, gente e bicho, e até se casavam. Bem, o chefe dos Tuxauas tinha uma filha, Iverói, bonita como Iaê, a lua cheia, mas ainda não tinha se casado, porque todo mundo tinha medo do pai dela, o Tuxaua Auiatopote, que comia todos os pretendentes ao casamento da filha. O sapo Oque gostava muito de Iverói, e um dia disse à sua avó que ia pedir à moça para ser sua companheira. Não vá que ele te come, meu neto, pediu a velha. Já comeu todos que foram pedir a filha em casamento. Ora, minha avó, falou o sapo, eu gosto da moça e quero ser o seu companheiro. Mas Auiatopote é um poderoso e muito ladino, disse a velha com medo que Oque fosse devorado pelo Tuxaua. Ladino eu também sou, minha avó, e conheço artes mágicas que podem enganar o velho Auiatopote. Então, meu neto, vá e tome muito cuidado. O pai de Verói ficava o tempo todo por cima da porta de entrada da sua maloca e estava sempre vigiando a entrada, escondido debaixo de umas palhas. Ali deitado, podia ver de longe qualquer pretendente mais afoito que chegasse. O sapo Oque sabia disso, e não foi logo entrando na maloca. Falou do meio do caminho, bem de longe. Auiatopote, eu vim pedir a sua filha Iveró em casamento. Entra, meu sobrinho, disse o Tuxaua. Ela está na sala, muito bonita. Falar manso fazia parte do truque dele. Mas o sapo Oque não era ingênuo e não entrou. Não quero entrar ainda, disse. Fico aqui mesmo onde estou. Como é que é, Auiatopote? A sua filha Iverói pode ser minha companheira? Pode, meu sobrinho. Vá buscar a minha filha lá dentro, e aí você não é mais meu sobrinho, e sim meu genro. O sapo não facilitou nada. Pediu ao vento que levantasse a palha que cobria a casa do Tuxaua, bem por cima da porta onde ele estava escondido. O vento, que era um velho amigo de Oque, suspendeu a palha e cobriu assim a visão do pai de Verói. O sapo aproveitou e saltou do caminho para o meio da sala da casa onde estava Iverói. Quando Auiatopote viu o sapo com sua filha, perguntou admirado: Ué, como foi que entrou em casa, meu sobrinho? Ora, pela porta. E eu não vi. Você já não vê nada, disse o sapo. Nem tem forças contra mim. As minhas mágicas são mais fortes do que as suas. E o sapo Oque acabou ficando com a sua amada Iverói. Amanhã continua a história, disse o velho Tamaí, vendo que Caíto estava caindo de sono. Vá dormir, sua mãe está esperando por você. Caíto abraçou o avô e saiu correndo rumo à casa. Capítulo 8. No dia seguinte, o velho Tamaí deu uma folga a Caíto até a noite. Deixou que ele tomasse banho no rio com os outros curumins da aldeia e que ajudasse a mãe Nunzi a carregar lenha. Com o pai, Caíto exercitou um pouco com o arco e flecha. À noitinha, ao pé da fogueira, Tamaí continuou a história do casamento do sapo Oque com Iverói. Na manhã seguinte, o sapo pediu novamente ao amigo vento que soprasse e levantasse as palhas da cobertura da casa de Auiatopote, bem onde ele estava escondido. E foi o que o vento fez. O sapo, então, pulou do meio da sala para o caminho, defronte da porta onde estava o velho Tuxaua, que perguntou espantado: Sapo Oque,
Como foi que fez isso e eu não vi? Ora, saí pela porta. Você está velho e não vê nada. Tem forças contra mim, ao Iatopote. As minhas mágicas são mais fortes do que as suas, repetiu o sapo. Então vá buscar peixe para mim, estou com fome, disse o Tuxaua, preparando uma armadilha. O sapo foi ao rio, colocou uma tamacoeira na água e esperou. Quando tirou a cesta, ela estava cheia de peixes. Voltou e, do meio do caminho, sempre alerta, jogou os peixes por cima da porta da casa. O pai de Verói devorou todos os peixes e disse: Ah, meu sobrinho, ainda estou com fome. Quero ver se você, seu sapo, é bom de mágica. Tem uns pássaros por aí comendo as frutas do meu pomar. Quero comer todos eles. Todos! O sapo foi atrás dos pássaros e desconfiou que a Uiatopote vinha no seu rastro. Pensou: ele quer me pegar quando eu estiver trepado numa árvore. Pediu então a um passarinho que desse um aviso quando o Tuxaua se aproximasse. O sapo subiu numa grande palmeira e quebrou um pedaço de galho, o pendão seco de uma palma. Soprou nele e ele virou um papagaio. De repente, um passarinho avisou. Piriri, piriri. Era o Tuxaua ao Iatopote, que já estava ali debaixo da palmeira, de olho bem grande para o sapo lá em cima. Já pegou algum passarinho? Perguntou. Já peguei um. Espere um pouco, que vou jogar. O sapo soprou no outro pendão de palmeira e fez um breu bem forte, pegajoso, e disse: Apare aí este papagaiozinho, ainda está vivo. Aperte bem para ele não fugir. Quando o Auiatopote pegou naquilo, ficou com as mãos presas uma na outra, por causa do breu. O sapo aproveitou para fugir da palmeira. Assim que se viu sem o breu, o velho Tuxaua correu atrás do sapo Ooque. No meio do caminho, o sapo se encontrou com um bando de mulheres e pediu a uma delas que o escondesse. Aceito o pedido, ele se escondeu no cangote da mulher e avisou a todas que tomassem cuidado, pois a Uiatopote estava chegando feroz. O Tuxaua foi chegando e ameaçando. Eu quero o sapo Ooque agora! Se não me disserem onde ele está, vou comer todas vocês. O sapo sussurrou para a mulher. Quando ele se aproximar, você esquenta no fogo uma pedra. Vomitou uma pedra. E quando ele falar que vai comer todas vocês, aí vocês perguntam: Com que boca, Tuxaua? Ele vai dizer: Com esta boca aqui. Então vocês pedem para ele abrir bem a boca. E quando ele abrir, é só jogar a pedra quente dentro. E foi o que aconteceu. O velho Tuxaua se aproximou, espumando de raiva e dizendo que ia comer todo mundo. Minha fome não tem tamanho, gritou. Como todas essas mulheres, como o sapo Ooque e como todo mundo. Com que boca? Perguntou uma das mulheres. Com esta aqui, gritou ao Iatopote e escancarou a enorme boca cheia de dentes pontudos. A mulher, com pontaria certeira, jogou imediatamente a pedra quente bem dentro daquela garganta voraz. O Auiatopote engoliu a pedra. Deu uns pulos, como se tivesse tomado um trago de aluá, tombando morto em seguida. O sapo, então, arrastou o corpo para o rio, e ali Auiatopote virou jacaré. E o jacaré, desde aquele dia, começou a comer gente. A sua fome não tinha fim. O sapo voltou a se unir a Iverói. Desta vez estavam mais tranquilos. Mas quando Iverói soube o que tinha acontecido com seu pai, pediu ao marido para ir ao rio ver como ele tinha ficado. O sapo não achou aquela ideia boa. Ele disse que não fosse, pois aquela região do rio era mágica e tinha espíritos maus. Iverói teimou e foi. Quando chegou no rio, encontrou seus tios, que também eram feiticeiros. Iverói, com medo e para ser agradável com eles, disse que ia dançar. E os tios a aplaudiram. E dançou, dançou, mas logo ficou enfeitiçada com as flechas dos tios e caiu morta.
A morte dela tinha um propósito. Enterrado o corpo de Iverói, nasceu uma planta, de onde os tios tiraram as raízes e lhe deram o nome de mandioca. E com a mandioca fizeram muitas coisas: tapioca, beiju e a bebida tarubá. Depois, os tios de Iverói começaram a beber tarubá, sem parar, porque a bebida era muito boa, e foram tendo visões, sonhos. Aí, Mavutinin, o grande espírito, que estava ainda experimentando as formas de novos seres vivos, usou a imaginação deles para criar outros bichos sobre a terra. E o Sapook? Perguntou Caíto, curioso. A Votamanhi não disse que eles tiveram muitos filhos? E Verói não morreu? Você se lembra, não é, Caíto, que disse que eles tiveram um monte de sapinhos ok? E é verdade. Quando Iverói foi para o rio procurar o pai, deixou em casa uma ninhada de filhos. Você não ouve os sapinhos ok de noite? São eles chamando a mãe. Capítulo 9. E assim ia correndo o ensinamento de Caíto, a sabedoria dos bichos da floresta, a sabedoria das lendas de seu povo, o velho Tamaí servindo de intermediário entre o antigo e o novo. Um dia, nos arredores da aldeia Camaiurá, outro à noite ao pé da fogueira. Caíto ia aprendendo, sem dúvida, e sentindo que o mundo era real e mágico, importando muito pouco a diferença entre essas duas qualidades da natureza, pois ambas davam sempre exemplos de vida e de saber. E, acima de tudo, como enfeite principal, a beleza. A beleza das plantas, dos bichos, dos rios, das estrelas, como uma grande coroa de flor de jasmim em volta da cabeça de Mavutinin, que detinha o segredo último das coisas belas e da sabedoria. Às vezes, o Caraíba parecia para turvar tudo, para tentar resolver o que já era certo e verdadeiro desde o começo dos tempos. Mas, como o velho Tamanho dizia, se os índios conservassem os seus costumes, se conservassem unidos com as suas tradições, nunca seriam derrotados ou transformados em seres da tal civilização, cheia de doenças e armas destruidoras. E mentira. Num dia de caminhada mais longa pela mata, Caíto e o avô começaram a sentir um cheiro bom e adocicado. É cheiro de fruta madura, disse Tamanhi, e esperou que Caíto descobrisse. Ele aspirou fundo o ar puro em volta, distinguiu muitos cheiros bons da floresta, e de repente abriu o semblante num sorriso. Eu sei, avô Tamanhi, é cheiro de jaca. Era a fruta predileta de Caíto, e por isso ele largou logo da mão de Tamanhi e saiu correndo. Lá adiante estava o belo pé de jaca, uma árvore robusta, de tronco grosso e copa de um verde acetinado. As frutas se dependuravam douradas pelo sol. Caíto, ágil como um pequeno macaco, subiu na árvore e alcançou a primeira fruta, que já estava abrindo os grandes gomos de tão madura que estava. Como era uma fruta enorme e Caíto não podia descer com todo aquele peso, pediu a Tamanhi que ficasse embaixo e aparasse a jaca. Cuidado, disse ele, a jaca já está se abrindo. A fruta estava mole e gostosa. Tamanhi aparou-a com cuidado e Caíto desceu da árvore como um raio. Olhe, Caíto, disse o velho, não coma os gomos da jaca diretamente na casca, por causa do visgo. Sim, avô Tamanhi, disse Caíto, já com a boca cheia. E não coma muito, alertou o velho. Muita jaca é dor de barriga na certa. Caíto não queria saber daquela conversa e continuou enchendo a barriga. Botava um gomo na boca e cuspia longe o caroço. Tamanhi só observando aquilo e balançando a cabeça. De vez em quando, Caíto convidava o avô para participar de sua festa, mal tendo tempo de falar. Não faz mal não, avô Tamanhi. Coma! Não engula os caroços, Caíto. Esta jaca está tão doce como o mel da jandaíra, avô. Pois é, mas não coma muito, não coma muito, advertiu o velho. Fique aí que já volto.
É bom parar de comer essa jaca, Caíto. O velho se afastou por um instante e se adentrou no mato.